Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília. Hoje, para iniciarmos o estudo de um novo livro, também ditado pelo Hamed, de 2004, que se denomina Um Modo de Entender uma Nova Forma de Viver. Então, já nesse livro, o Hamed vem comentando, né, que quando a gente se abre para novas possibilidades, como aprendizes que somos, como caminhantes nesse caminho longo e contínuo aí, em busca de nos autoconhecermos e de evolução, né? Que a gente possa se abrir para outros entendimentos, né? Para que a gente não seja esse ser rígido, fechado, né? Para que a gente abra a nós, né? Que aqui tem o símbolozinho da nós, né? Como a sair de nós mesmos, a sair daquilo que a gente pensa que é o certo, pensa que é o melhor, né? Para que a gente se abra a outros conhecimentos. Então, abertos a esses novos entendimentos, nós possamos aplicá-los na nossa vida, né? E aí, a partir de novos entendimentos, possamos também ter uma nova forma de viver, né? Porque nada mais justo do que aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente toma consciência, aquilo que a gente entende de forma diferente, a gente possa aplicar na nossa vida. Nada mais justo para nós mesmos. Que merecemos o melhor da vida, que merecemos evoluir, né? E que quando a gente faz isso, vem aquela paz, né, na nossa consciência de que a gente está dando o nosso melhor. Então, que é isso, que a gente ganhe de fato esse compromisso de fazer o melhor por nós mesmos a cada dia. E com certeza impactaremos muito bem, né, muito melhor o universo ao nosso redor, as pessoas que estão ali pertinho e que se impactam profundamente por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente diz, né? Vamos dar início? A primeira lição de hoje chama reprogramação. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste, espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Então é interessante, né? Ele já começa dizendo que é como se fosse assim, não existe acaso na lei do Pai, né? As coisas, como a gente costuma dizer por aqui também, elas têm uma harmonia por trás, né? Existe ali um sentido, muitas vezes, para a gente oculto, porque a gente ainda está ali nos primeiros passos de entender, de fato, esses símbolos da vida, os acontecimentos da vida, a chegada ou a saída de pessoas, não é? Mas que a gente entenda, né, que existe essa programação, ou seja, a gente está no lar que necessita, convivendo com os parentes mais adequados às nossas necessidades e ao nosso aprimoramento, né? Muitas vezes não são aqueles que a gente gostaria, alguns são, e que bom, porque esses laços de afinidade nos fortalecem para a luta, não é? Mas também estamos com aquele de que necessitamos, ou seja, é como se a gente tivesse lições a aprender, né? Sobre paciência, sobre tolerância, e aí vem essas pessoas entrar na nossa vida também para que tenham esse papel de revelar, né, todo esse potencial interior, porque veja bem, é, a gente ainda necessita de experiências para revelar esses nossos potenciais interiores, né? Não fosse isso, talvez estivéssemos por aí estagnados, né? Parados mesmo na nossa jornada, e muitas vezes é assim que a gente se encontra, né? Então, que a gente entenda que todas essas coisas, pessoas e situações surjam para que esses potenciais nossos possam vir à tona, para que a gente aprenda, para que a gente evolua, porque se não fosse assim, a gente estaria ali paradinho, confortável, naquela zona de conforto que muito mais nos faz morrer do que de fato renascer, viver, né? Então, estamos no lar de que precisamos, estamos no corpo físico com as características mais condizentes também com as nossas necessidades, sejam elas com imperfeições ou não, né? Moramos no melhor lugar, com os recursos financeiros também compatíveis e no ambiente de trabalho, com parentes e amigos que atraímos. Ou seja, a gente tem uma programação, né, espiritual, não existe esses acasos mesmo na casa do Pai. E aí me lembrei muito de uma mensagem do Emmanuel, do livro Ceifa de Luz, que está muito parecida com essa mensagem de Hamed de hoje, e ela chama Em Nossas Mãos. Olha que bonito.
Convence-te de que as leis da sabedoria divina não se enganariam. Porque às vezes a gente tem essa pretensão, né? Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, não sei por que que essas pessoas chegaram na minha vida, não sei por que que, não sei o que que essa situação está querendo me trazer, né? E às vezes a gente acha que a vida não tem esses sentidos ocultos, então não ache, né, que Deus se enganou em relação aos desígnios que tem para conosco, seja em relação às pessoas, às situações que nos traz, né, tem sempre ali um sentido oculto, né? Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao teu próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Então, as pessoas, as situações, né, vão estar sempre ali trazendo o quê? Esse nosso potencial escondido, né? Como é dizer, usa as ferramentas que eu te dei, evolui a partir disso, cresce, né? Instrumento de trabalho, essas faculdades que Deus nos deu por instrumento de trabalhos e que vão ser revelados a partir das situações, muitas vezes das dores que a gente vivencia, das pessoas que nos chegam, né? Então, que a gente tenha esse olhar bonito, generoso e cheio de sentido para com a vida, né? Que eu acho que torna esse jugo mais leve. Saber que existe um sentido oculto e que a natureza, né, como se diz a natureza, Deus está sempre tramando para o nosso crescimento, está sempre tramando para a nossa evolução, está sempre nos trazendo pessoas e situações compatíveis com aquilo que a gente já pode viver, já sabe fazer melhor e diferente, que a gente guarde essa confiança no nosso coração, sabe? Encontra-te no lugar certo, em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios, tem contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Né? Então, muitas vezes essas pessoas que a gente ainda vê como desafios estão nos impulsionando aí além, né? A tirar, por exemplo, uma paciência que a gente não tem, uma tolerância que às vezes a gente ainda está ali vacilante, né? E que estão ali sendo utilizados mesmo como instrumentos da bondade divina para revelar o nosso potencial. Passa pelas experiências de que necessitas para a conquista da sublimação que demandas, né? Então, as coisas estão sendo trazidas também para um propósito, para que eu possa me sublimar, para que eu possa melhorar, para que eu possa aprender a ser melhor. Recebes os parentes e as afeições de que mais necessita e as afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos da elevação. Que bonito, né? Seja como resgate, mas sobretudo como renovação, gente, né? E aí, voltando a Hamed, portanto, teu destino está constantemente sobre teu controle. Sabe por quê? É claro que existe essa programação, né? Mas existe isso que eles chamam, o nome da lição é reprogramação. Ou seja, claro que existe já algumas coisas determinadas a que a gente vivencie na nossa vida, mas como a gente vai lidar com isso faz muita diferença, né? Se a gente vai lidar com isso de uma forma impaciente, revoltada, de não aceitação das circunstâncias, né? É uma forma da gente lidar. Mas se a gente se renovar em amor, né? Se propor mesmo a evoluir a partir disso, porque veja bem, o nosso caminho ele é único, né? Ele é individual. Nós estamos aqui para nos melhorar, para evoluir. Então, sobretudo, seria pegar as rédeas disso e falar: bom, isso aqui é o que eu tenho como material de trabalho, as afeições, o meu trabalho, os meus recursos financeiros, as experiências que eu estou vivendo. Se isso tudo então tem um sentido, deixa eu ver como é que eu vou carregar essa mochila, né? E às vezes a gente está carregando essa mochila como um fardo muito maior do que poderia ser. Às vezes ali com essa falta de perdão, né? Com essas mágoas, né? Com esses milindres que a gente vai criando também nas convivências, a gente vai enchendo de pedra. Então essa mochila que já tem ali o seu peso, né? Às vezes a gente pode colocar muito mais peso ainda. Ou a gente pode simplesmente aceitar que aquilo é o que a gente tem que viver naquele momento, mas sobretudo que a gente está o tempo todo refazendo a nossa vida. Porque se aquilo que a gente vivencia é muito daquilo que nos aconteceu e daquilo que fomos no passado, nós estamos o tempo todo renovando as nossas experiências, né? E aí olha o que ele fala, né, Hamed? Tu escolhes, recolhes, eleges, atrai, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Então, é claro que a gente já vem ali com materiais, né, de uso, né,
com essa mochilinha, é claro que a gente vem com essa mochila, mas além da gente ter essa liberdade de carregar a mochila de uma forma mais leve ou mais pesada, e isso está dentro do nosso livre-arbítrio, a gente também está modificando o tempo todo, né? A gente está o tempo inteiro plantando para colher ali na frente, né? Então a gente está atraindo as pessoas, as circunstâncias e as situações hoje aquilo que a gente vai vivenciar ali na frente, né? Então, que a gente também tenha essa consciência. E aí, olha o que ele fala: teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e de repulsão na tua jornada vivencial. A entender, né? Que os nossos pensamentos e as nossas vontades estão constantemente fazendo plantios, né, na nossa vida, ali no solo da nossa vida, que vão mais cedo ou mais tarde serem colhidos por nós mesmos, né? Então isso também está no nosso controle, aquilo que a gente pensa, as vontades que a gente tem, as aspirações, os anseios, a gente está construindo um novo futuro. Então é claro que temos já toda essa bagagem a carregar e temos essa liberdade de escolher como a carregaremos, mas, sobretudo, também a gente está o tempo todo fazendo novas escolhas e atraindo novas pessoas e novas situações, a depender do que a gente faz hoje. Então, daí a importância, né, dessa lei de causa e efeito, claro, mas essa lei de renovação em amor, né? Então, que a gente refaça mesmo esses caminhos, né, hoje, no presente, né, vivendo melhor, carregando melhor essa mochila que a gente já traz, mas, sobretudo, também, né, plantando melhor, tendo mais consciência daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, de como a gente age, para que mais ali na frente esse fardo se torne ainda mais leve, né? Então a gente está criando a vida que a gente tem, né? De algum modo a gente também tem esse livre-arbítrio de hoje estamos escolhendo constantemente aquilo que a gente vai vivenciar logo ali na frente. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Então, é como se fosse assim: aceita a tua mochila, aceita que é o melhor que você pôde fazer até hoje, né? Dessas coisas pretéritas que a gente já traz, já carrega, aceita, né? Aceita essa mochila da vida, mas entenda e analisa tudo que você tem feito hoje, os seus atos, atitudes, suas posturas de vida. Então, não reclama, nem se faz de vítima, porque às vezes nesse movimento de tá o tempo todo reclamando, né, se vitimizando em relação às coisas, a gente não toma as responsabilidades que nos cabem, porque a gente também tem responsabilidades e tem atos, e tem posturas a enfrentar ali diante daquilo que a gente está vivendo, e a gente tem, sobretudo, essa liberdade de construir sempre mais e melhor para colher ali na frente, né? Então, não reclame, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analise e observe, a mudança está em suas mãos. E Hamed novamente nos convidando a essa autorresponsabilidade, né? Pega a tua vida, toma as rédeas da tua vida e conduz. Não deixa que ninguém lá fora, né? Seja com as suas opiniões, é, tire a sua liberdade de ser melhor, não é? Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Então, nessa reprogramação reprogramemos as nossas metas de vida, seja como a gente carrega a nossa mochila, seja a forma como a gente vai lidar com tantas outras coisas, as mais diversas situações e pessoas que nos chegam na vida. E aí tem uma outra mensagem de Emmanuel, também do livro Ceifa de Luz, que chama Renovação em Amor. Gente, é linda. E ela fala assim: quando as crises te visitam, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural reflitas no impositivo do burilamento espiritual com que somos defrontados. Né? Então, quando as crises acontecem, quando os problemas surgem, é natural que a gente pense ali nessa lei de causa e efeito, ou seja, bom, se eu estou vivenciando isso, né, se eu tenho isso como resultado hoje na minha vida, deve ter uma causa anterior, e que com certeza também fui eu que algum dia semeei, se não nessa vida, em outras tantas. Então é natural que a gente pense sobre isso. E como ele diz, é natural também que quando surjam esses problemas, a gente pensa que, bom, surge para que eu faça esse burilamento íntimo, ou seja, essa reforma, para que eu olhe, para que eu analise, para que eu me modifique e evolua. Então é natural que a gente pense isso. Entretanto, pense igualmente na lei de renovação, capaz de nos trazermos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidirmos a aceitar
construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Então, olha que bonito. Pensa na lei de causa e efeito, ou seja, isso está acontecendo por um sentido, mas ao mesmo tempo pensa na lei de renovação. Olha que bonito. Que ao me propor a me renovar, ao me propor a me melhorar, né? O quanto de paz e de vitória sobre mim mesma eu não vou conseguir, né? E, gente, o quanto alegria é ter essa paz, essa consciência de que a gente está dando o nosso melhor, né? Se nos decidirmos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam preciso. Então, vem aquela paz, vem aquela calma, né? Vem esse sentimento de dever cumprido e, portanto, essa vitória sobre nós mesmos, que também é muito bonito, né? Quando a gente trava dignamente, aceitando as batalhas da vida e a gente consegue ali suportar um momento de dor mais intenso, um momento de conflito mais áspero, quando a gente é, faz surgir mesmo esses potenciais adormecidos dentro de nós, gera esse sentimento de que eu consigo. E se eu consigo isso, consigo tantas outras coisas que eu sequer imaginei que seria capaz. Então, que bonito é também desse nosso potencial latente vindo à tona, e que se não fosse por aquela situação, se não fosse por aceitar, por decidir vivenciar, né, da melhor forma possível aquela situação, a gente não conseguiria ver esses potenciais aflorando, não é? Olha só. O amor que estejamos acrescentando a obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Eu achei que casa tão bem com isso que a gente está dizendo, né? Porque se tem ali essa programação, né, anterior, de fato, é como se fosse uma colheita mesmo, que hoje a gente está vivenciando de algo que a gente plantou lá atrás, né? Então, se hoje a gente é a soma disso tudo, também tem essa lei de renovação atuando o tempo todo. E esse amor que a gente acrescenta a cada dever, a cada situação, a cada pessoa que passa pela nossa vida e que tem que passar, é plantação de felicidade para nós mesmos. Como a dizer, muito diz que a gente tem essa mochila, mas há várias formas de a gente carregar essa mochila, né? Seja com gratidão, com aceitação, com esse espírito de aprendiz, de evolução, de que a partir disso, mesmo sendo um grande desafio, às vezes mesmo sendo um pouco doloroso, eu posso pegar essa mochila, aceitar tudo isso e transformar isso. E eu acho que é isso que Deus espera de nós, né? Esse amor que a gente acrescenta aos deveres que a gente tem que cumprir, ao trabalho, né? Aos desafios ali do trabalho, aos desafios na família, às vezes aos desafios financeiros que a gente vive, né? De convivência com amigos, com os parentes, tudo isso, né? São os nossos, a soma dos nossos deveres também. Mas o amor que a gente coloca nisso é uma plantação de felicidade que a gente sequer consegue imaginar. Porque essa colheita também virá, né? É da lei da vida, né? Que aquilo que a gente faz, que a forma como a gente enxerga a vida, que aquilo que a gente dá à vida retorne a nós, seja por meio da mesma pessoa ou não, ou de tantas outras formas, sequer imaginadas por nós, né? E é bonito porque nessa plantação de felicidade, o bem, né? Quando a gente se propõe mesmo a fazer esse bem, os frutos são muito mais abundantes, né? Então, um pouquinho de amor que eu coloco, o efeito é muito maior do que aquilo que eu dei, né? E que bonito perceber essa corrente da vida, que nos dá, às vezes, muito mais do que, de fato, a gente é merecedor, assim, né? Onde estiveres e como estiveres, nas áreas de dificuldade, dá-te serenidade ao espírito de serviço e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão das nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e de libertação. Então, mesmo aquelas situações em que a gente tem que vivenciar, né, por uma série de questões da vida, aquilo que a gente planta de amor, essa paz, essa liberdade que a gente há de colher, né? Então é isso. Que os nossos desafios diários não nos tirem essa vontade de ir além, de fazer melhor, de renovar, porque como diz Hamed, né, é claro que existe uma programação espiritual, mas existe uma reprogramação de como a gente vai lidar com isso, de como diz ali Emmanuel, do amor que a gente coloca nesses deveres que a gente tem que cumprir, é plantação de paz, é plantação de felicidade, é plantação de libertação também, né?
porque de algum modo a gente está nos desvinculando dia após dia, essas coisas mais pesadas, mais difíceis, para ter uma colheita mais farta, mais abundante logo ali na frente, né? Então, reprogramemos as nossas metas, vivamos bem, aceitando plenamente o presente, mas nos renovando, renovando os nossos conhecimentos, renovando a nossa forma de ver a vida. E aí, né? Um novo modo de viver, com certeza, será aberto para nós, né? Com um jugo muito mais leve. Então, essas lições são mais curtinhas, mas eu espero que de algum modo isso tenha sido alento, isso tenha sido esperança para vocês, como foi para mim. Então, que bonito que a gente possa ir reprogramar as nossas metas todos os dias e a nossa vida como um todo, porque a gente está transformando. Então, sem reclamação, sem vitimismo, porque é um gasto de energia que não volta e que é desnecessário, porque a gente poderia pegar essa energia, inclusive, para movimentar esses potenciais internos que tem dentro de nós e falar: eu consigo. Deixa eu tomar aqui as rédeas da minha vida e eu vou avançar. Vou avançar com paz, com serenidade, com esse sentimento de dever cumprido e, portanto, sei que a vida há de me encontrar melhor ali na frente, não é? Então é isso, gente. Uma boa semana e, se Deus nos permitir, que possamos nos ver também na semana que vem. Que assim seja, viu?